Nós vamos falar aqui sobre as fórmulas pré-definidas. Para que elas servem? Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Vamos pegar o caso da loção Lanete. A loção Lanete é um veículo que é usado em todos os tipos de loção, né? Quando eu vou produzir alguma loção, eu sempre uso como veículo a loção Lanete, quase sempre, muitas vezes, né? Então tá aqui o registro do veículo loção Lanete. Observe bem a descrição dele, ele é escrito com 2 T's, etc. Não tem cedilha til nesse caso aqui. Até poderia ter, mas eu prefiro não usar, porque dependendo do tipo de impressora isso aparece um pouco estranho. Tá registrado aqui os dados. Tá. Essa loção Lanete, a farmácia não precisa comprar, porque ela mesma pode produzir isso no próprio laboratório. Só que para facilitar a produção, é muito mais fácil eu ter uma fórmula da loção Lanete pré-cadastrada no sistema, aqui ó, no cadastro de fórmulas. É muito mais fácil eu ter isso cadastrado aqui, para na hora de fazer o pedido eu não ter que estar digitando todos os componentes novamente. Então, loção Lanete está aqui. Eu já tenho no cadastro de fórmulas pré-definidas a fórmula da loção Lanete previamente cadastrada. É importante saber algumas regras do cadastramento de fórmulas, que é o seguinte. Por exemplo, o nome aqui, a descrição, o nome da fórmula tem que estar coincidindo exatamente com o nome do veículo. Olha lá, loção Lanete, 2 T's, tal. Tem que ser igual, para o sistema entender que isso aí é a mesma coisa. Nesse caso aí, é uma fórmula que vai produzir aquele veículo que está no cadastro lá. Outra coisa, esses campos aqui, uso, forma farmacêutica e validade, é importante estar preenchido aqui no cadastro de formas para facilitar na hora de fazer o pedido, porque eles já vêm preenchidos lá. Com esses 6 meses, por exemplo, ele vai calcular a data da validade da loção Lanete quando ela for produzida. E o campo grupo também é importante para o sistema saber se isso aí vai ser uma matéria-prima, um recipiente, um veículo ou um produto de revenda. Muito importante o campo grupo. Aliás, sem o campo grupo ele fica sem saber onde é que ele vai estocar isso aí. Outra coisa, finalizando as regrinhas aqui, os componentes da fórmula têm que estar definidos em percentual e o veículo final aqui em QSP, para que você possa produzir a quantidade que você quiser. Senão você fica preso a produzir sempre 1 kg ou 2 kg, né? Dessa forma você fica à vontade. Na hora da produção você põe a quantidade que você quer e ele calcula as quantidades a partir desses percentuais. Então eu tenho o cadastro do veículo, loção Lanete, tenho o cadastro da fórmula da loção Lanete e já posso produzir a loção Lanete. Como é que é feita a produção? Vamos na primeira opção aqui, que é o módulo de orçamentos e pedidos. E eu vou fazer um pedido, só que com uma diferença, é um pedido interno. Vou criar um pedido novo aqui. Esse pedido vai ser destinado ao próprio laboratório, então o cliente aqui ó, é o próprio laboratório. Isso é muito importante também. Outra coisa, não é um pedido externo, é um pedido próprio para o próprio laboratório, é um pedido da própria farmácia para ela mesma. Então, eu seleciono o tipo próprio aqui. Então, ao entrar aqui, eu defini o cliente é o laboratório e é um pedido próprio, do tipo próprio. Guarda bem o número desse pedido, 0135, porque ele é usado para daqui a pouco em várias situações. Nós vamos prestar bem atenção, 0135. Próximo passo então é entrar no detalhamento da fórmula. Entrando aqui, a primeira coisa que eu faço já é informar que eu vou usar uma fórmula pré-definida. Eu não vou sair digitando a fórmula aqui, eu já tenho essa fórmula cadastrada, então eu vou usar a fórmula pré-definida, só coloco o nome dela aqui,
localizei e uso esse botão usar fórmula aqui para indicar que eu quero trazer essa fórmula para o meu pedido. Ele já vem todo preenchido, já vem com a forma farmacêutica definida como loção, a quantidade eu defino agora. Por exemplo, eu quero produzir 2.000 gramas de loção Lanete. Nesse momento aqui, ó, eu vou passar com o cursor em todos os componentes para dar oportunidade para o sistema consistir cada um deles, ver se ele existe no cadastro de matérias-primas, ver se existe um lote válido para ele, e ele também poder fazer essas continhas aqui das quantidades em gramas, né, que ele vai usar de cada um deles. Pronto, não preciso fazer mais nada. Eu não preciso clicar em finalizar fórmula, porque eu não quero incluir embalagem nem nada. Eu não preciso informar posologia, não preciso preencher nada aqui embaixo. Esse texto aqui embaixo já indica que isso aí é uma forma pré-definida. E nessa altura do campeonato, o sistema já entendeu que isso é para ser estocado. Ele vai precisar estocar 2.000 gramas ou 2 quilos de loção. Então, para fazer a entrada no estoque, é necessário que haja uma nota fiscal de entrada, ou uma nota fiscal de compra, ou uma nota fiscal interna, referente a uma produção interna. Então, quando eu sair dessa fórmula aqui, o sistema vai criar essa nota fiscal para nós automaticamente. Ele coloca alguns dados para você confirmar. Eu só vou clicar em cadastrar nota fiscal aqui, e ele então criou a nota fiscal interna. E ele avisa aqui que depois de feita a manipulação da fórmula, você tem que fechar a nota fiscal para fazer a entrada no estoque. Claro, a gente ainda está fazendo a OM para produzir a loção Lanete, então não existe ela ainda. Então ela não pode entrar no estoque agora, ela só pode entrar no estoque depois que ela for produzida. Por hora, ele apenas cria a nota fiscal, que é o caminho de entrada para o estoque. Então vou apertar o OK aqui. E próximo passo é fazer a ordem de manipulação para poder produzir. Vamos entrar na ordem de manipulação. Está aqui a nossa ordem de manipulação. Vou puxar ela para a área que eu estou mostrando. E todos os componentes com os respectivos lotes e tal, as quantidades que vão ser usadas. No momento em que eu imprimir essa nota, essa OM, ele vai dar baixa no estoque dessas quantidades de cada uma dessas matérias-primas aqui. E vai produzir 2 quilos de loção Lanete. O fato dele ter produzido não quer dizer que ele já entrou no estoque. Eu preciso fechar a nota fiscal, porque é através da nota fiscal que é feita a entrada no estoque. Então, vamos lá. Quando eu imprimir aqui, ele vai querer imprimir numa impressora PDF. Por isso ele vai estar pedindo o nome aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui, porque eu não estou com uma impressora instalada aqui física. Então, vamos lá. Gerei a OM. Se eu gerei a OM, ele já fez a baixa no estoque daqueles componentes, né? Então, já posso sair daqui. Essa OM agora vai para o laboratório. Essa loção Lanete vai ser produzida. E, uma vez pronta, o usuário deverá vir aqui na nota fiscal de matérias-primas e fechar a nota fiscal correspondente. Vamos dar uma olhadinha se essa nota fiscal existe aqui. Ok. Lembra do número do pedido? 0135? Então, a gente precisa dele, porque ele é o mesmo número da nota fiscal. O número do pedido coincide com o número da nota fiscal, que vai coincidir também com o número do lote que foi produzido. Interessante isso. Ajuda bastante para a gente rastrear. Então, a nota fiscal é 01.35. Está aqui. A nossa nota fiscal do dia 30/9, recebimento, ao número da nota, 0135, coincide com o número do pedido. O fornecedor, quem é? É o próprio laboratório da farmácia. O que tem nessa nota?
loção Lanete 2 quilos. E assim por diante. Aqui está indicado que ela vai para o controle de qualidade. Poderia ir primeiro para o controle de qualidade e depois ser transferida para o laboratório. Eu vou até deixar no controle de qualidade mesmo para mostrar como é que traz isso para o almoxarifado. Se eu já mandei a OM para o laboratório, então isso aí já foi produzido, eu já posso fechar a nota, porque eu já posso fazer a entrada no estoque. Então, eu entro aqui na tela de impostos, despesas, para poder habilitar esse botão, fechar nota, para então eu conseguir fechar essa nota. Vou fechar a nota. Ele informa que a nota foi fechada corretamente e os itens da nota foram incluídos no estoque. Então, nós temos que ter no estoque uma loção Lanete com o lote 0135. Ele vai colocar o ponto 1 ainda, porque o pedido é 0135, mas dentro do pedido tem a fórmula 1, 2, 3, 4. Essa é a fórmula 1. Então, vai ter 0135.1. Esse vai ser o lote. Ok. Ao sair aqui, ele me informa que não foi incluído no contas a pagar, e não é o caso, então não vou fazer isso. E agora, então, se eu for no meu estoque, eu tenho que ter lá 2 quilos. Vou entrar no estoque aqui. Loção Lanete. Eu tenho a loção Lanete aqui, ó, é o de baixo aqui. Loção Lanete 01351. Está aqui dentro do nosso estoque o lote que ele criou, a partir do número do pedido mais o número da forma, o fornecedor, laboratório da própria farmácia, o saldo 2.000 gramas, até a validade, situação em estoque, normal, e está pronto. Fizemos a produção e isso foi incluído automaticamente no nosso estoque. É isso aí.